Ninguém imaginava que chegaria a esse ponto. Mas a verdade é que, quando se trata de sentimentos, a vida pode surpreender até os mais apaixonados. Foi em um dia aparentemente comum que o Brasil acordou com a notícia que abalou o mundo dos famosos. Zé Felipe, o cantor sertanejo, filho de Leonardo, havia dado entrada oficialmente no processo de divórcio com Virgínia Fonseca, mãe de seus 3 filhos. E mais que isso, ele solicitou judicialmente a guarda compartilhada das crianças. O documento, protocolado discretamente em Goiânia, já estava em trâmite há alguns dias. Mas como tudo que envolve 2 figuras públicas do porte de Zé e Virgínia, não demorou muito para vazar. O silêncio dos dois nas redes sociais aumentou a curiosidade do público. Os fãs mais atentos já percebiam o afastamento sutil, mas constante, há algumas semanas. As aparições públicas estavam mais raras, os vídeos de casal se tornaram escassos, e até mesmo as comemorações em família haviam se tornado mais formais do que naturais. Zé Felipe, sempre muito apegado aos filhos, foi o primeiro a manifestar o desejo de não abrir mão da convivência com eles. Segundo fontes próximas ao cantor, ele temia que, com a separação, o convívio diário com Maria Alice, Maria Flor e o pequeno José Leonardo fosse prejudicado. Foi então que, antes mesmo de sentar para conversar com Virgínia sobre os termos do fim do casamento, já buscava orientação jurídica para garantir aquilo que ele considera mais importante em sua vida: seus filhos. O pedido de guarda compartilhada veio com argumentos sólidos. Zé Felipe afirmou, por meio de seus advogados, que deseja estar presente de forma ativa na criação dos filhos, não apenas como pai de fim de semana. Quer participar da rotina, das consultas médicas, das atividades escolares, das orações antes de dormir, dos aniversários, das festas juninas, das primeiras palavras do caçula, das perguntas curiosas da Flor, das conversas com Alice sobre o céu, sobre Deus, sobre a vida. E é nesse ponto que o coração do Brasil se dividiu. De um lado, fãs inconsoláveis lamentavam o fim de um dos casais mais queridos da internet. De outro, muitas pessoas começaram a refletir sobre o quanto a exposição excessiva, a pressão por manter uma imagem de família perfeita e a agenda cheia de compromissos podem afetar até mesmo as relações mais sólidas. Virgínia, que estava em São Paulo nos últimos dias gravando seu programa, ainda não se manifestou oficialmente sobre o processo. Mas fontes próximas à influenciadora afirmam que ela foi pega de surpresa com a ação na justiça. Não pelo divórcio em si, pois ambos já vinham conversando sobre isso, mas pelo fato de que a guarda compartilhada foi solicitada de forma legal antes que pudessem conversar calmamente sobre os termos familiares. Zé Felipe, segundo informações de pessoas do convívio da família Costa, não quis agir por impulso. Pelo contrário, tudo foi pensado. Ele teria até mesmo se aconselhado com o pai, Leonardo, que passou por situações difíceis em seu casamento com Poliana. Leonardo, apesar de ter sido muitas vezes ausente, fez questão de estar ao lado do filho nesse momento delicado, incentivando que ele não deixasse os sentimentos ruins tomarem conta. O cantor não está pedindo guarda exclusiva, não quer brigar, nem tirar os filhos de Virgínia. O que ele quer é equilíbrio. Quer que os filhos possam crescer com a presença dos dois, mesmo que em casas separadas. E isso, segundo especialistas em direito de família, é um pedido que, se acolhido, pode trazer benefícios emocionais importantes às crianças. Maria Alice, com apenas 4 anos, já entende que algo está diferente. Ela tem feito perguntas, mas como toda criança iluminada, ela observa mais do que fala. A menina, que sempre demonstrou uma conexão espiritual muito forte, tem se aproximado ainda mais da bisavó e da avó Poliana. Tem rezado antes de dormir, tem perguntado se os pais vão continuar indo à missa com ela. E seu olhar revela mais do que palavras poderiam explicar. Maria Flor, ainda pequena, sente nas entrelinhas. E José Leonardo, tão bebê, absorve o clima emocional ao redor com a sensibilidade de uma alma que acabou de chegar ao mundo. Os fãs agora se dividem entre a tristeza pelo fim do casal e o apoio pela decisão madura de preservar a saúde emocional dos filhos. Muitos reconhecem que nem sempre o amor acaba, às vezes ele apenas muda de forma. E nesse caso, o que permanece é o amor pelos filhos. Enquanto isso, a internet repercute. Os perfis de fofoca debatem, os portais publicam supostos detalhes, os advogados mantêm silêncio, e o casal evita exposição. Mas a história por trás dessa separação não é sobre celebridade. É sobre humanidade.
Sobre duas pessoas que se amaram intensamente, que construíram uma família linda, e que agora tentam seguir por caminhos diferentes, sem deixar de lado o bem mais precioso que têm, os filhos. Zé Felipe, com os olhos marejados em um momento íntimo, teria dito a um amigo próximo: se for para eles crescerem sabendo que o pai nunca deixou de estar presente, já valeu tudo. E talvez essa seja a maior lição dessa história: nem sempre os casamentos duram para sempre. Mas o amor pelos filhos, esse sim, pode ser eterno. Mesmo quando os caminhos dos pais se separam. E você? Acredita que a guarda compartilhada é o melhor caminho? O que faria se estivesse no lugar de Zé Felipe ou de Virgínia? O que importa, no fim das contas, é que três crianças preciosas continuem sendo amadas, protegidas e respeitadas. E que o fim de um ciclo possa dar início a outro. Com mais maturidade, mais verdade e, acima de tudo, mais amor. Após o protocolo oficial do pedido de divórcio e guarda compartilhada, a casa de Zé Felipe já não é mais a mesma. Silenciosa, ecoando memórias que antes enchiam os cômodos de risadas infantis, passos apressados, brinquedos espalhados e gritos de papai vindos dos quartos. O cantor sertanejo, acostumado com os palcos e multidões, agora enfrenta o maior palco da sua vida, o de ser pai em tempo integral, ainda que o lar esteja dividido. Em uma tarde fria em Goiânia, Zé recebe o pai Leonardo para uma conversa na varanda. Um momento de poucos sorrisos, mas de muitos sentimentos. Leonardo, com sua voz rouca e olhar carregado de saudade, relembra os erros do passado, especialmente o tempo que perdeu com os próprios filhos por viver demais para o mundo e pouco para dentro de casa. Não deixa passar, filho. Não espera o tempo roubar o que ainda é teu. Guarda o que é mais importante. Presença. Não vai ter música, sucesso, nem aplauso que preencha isso depois, disse Leonardo, segurando firme no ombro do filho, num gesto de quem fala com o coração. Zé, emocionado, apenas assentiu com a cabeça. Naquele momento, ele entendeu que mais do que vencer uma batalha judicial, ele precisava vencer o tempo. Precisava construir memórias com os filhos agora. Porque o tempo não espera ninguém. Enquanto isso, na casa de Virgínia, a atmosfera também era diferente. Embora ainda rodeada de gravações, equipe, babás, compromissos e gravações, o olhar dela estava distante. No fundo, havia uma tristeza discreta, não por estar se separando de Zé, mas por tudo aquilo que construíram e que, agora, parecia desmoronar silenciosamente. Poliana Rocha, que sempre fez o papel de mediadora da família, foi visitar Virgínia em São Paulo. O encontro foi breve, mas verdadeiro. As duas se abraçaram por longos minutos, e ali não havia influenciadora, nora ou sogra. Apenas duas mulheres que se amavam e se respeitavam. Eu vi vocês construírem uma história linda. E vi também os dois se perderem de si mesmos. Mas eu acredito, do fundo da alma, que ainda há tempo de recomeçar. Mesmo que seja cada um em seu caminho, desde que o amor pelos filhos continue sendo o elo. Virgínia chorou. Pela primeira vez em muito tempo, se permitiu desabar nos braços de alguém. E foi naquela madrugada, ao chegar em casa, que Maria Alice levantou da cama, foi até a sala com seu ursinho nas mãos e perguntou: Mamãe, por que o papai não mora mais aqui? Virgínia, tentando conter as lágrimas, apenas respondeu: porque às vezes as pessoas precisam morar em casas diferentes para continuarem se amando do jeito certo. Maria Alice olhou para o céu pela janela e, com sua espiritualidade única, disse baixinho: eu rezei pro tio Leandro hoje. Pedi para ele cuidar do papai e da senhora. Virgínia gelou. Não era a primeira vez que a filha mencionava o tio Leandro, irmão falecido de Leonardo. Mas dessa vez foi diferente. A menina disse que ele havia respondido. Disse que ouviu a voz dele dizendo que o amor verdadeiro nunca se separa de verdade. Que pais e filhos são ligados por algo maior do que o mundo pode ver. Dias depois, durante a primeira reunião com os advogados de ambos os lados, algo surpreendente aconteceu. Zé Felipe, ao ouvir um comentário técnico demais sobre direitos e deveres, interrompeu todos e disse: me desculpem, mas a gente não está falando de contrato. A gente está falando de três crianças que merecem mais amor do que qualquer outro artigo do Código Civil. Eu não quero vencer ninguém aqui.
Eu só quero ser pai. Eu só quero que meus filhos cresçam sabendo que, mesmo separados, a gente ainda é uma família. A sala ficou em silêncio. Virgínia, emocionada, segurou as lágrimas. Naquele momento, ela viu o homem por quem um dia se apaixonou. Não o cantor, não o famoso, mas o pai, o filho de Leonardo, o homem de fé que sempre foi seu porto seguro, mesmo nos dias mais tempestuosos. As negociações caminharam de forma mais serena depois disso. A guarda compartilhada começou a ser desenhada com mais empatia. As babás, que sempre estiveram próximas da rotina familiar, foram envolvidas para garantir que as crianças mantivessem a mesma rotina, seja na casa de Zé ou de Virgínia. Maria Alice pediu para continuar indo à missa com a bisavó. Maria Flor queria dormir com seu cobertorzinho de sempre, independente da casa. E José Leonardo? Bem, ele queria apenas sentir os braços da mãe e do pai por perto, onde quer que fosse. A decisão final ainda será homologada pela justiça, mas tudo indica que o casal, mesmo separado, vai encontrar um caminho maduro e equilibrado para criar os filhos. Juntos, mesmo em lares diferentes. E talvez esse seja o verdadeiro significado de amar. Entender que, às vezes, é preciso se afastar para continuar amando. Que presença não é só física, é emocional, espiritual e eterna quando se trata de pais e filhos. Zé Felipe segue morando perto, no mesmo condomínio, como já vinha fazendo. Ele se comprometeu a buscar e levar as crianças para a escola, participar dos eventos, dividir igualmente os momentos importantes e os do dia a dia. Virgínia, por sua vez, pretende adaptar sua agenda para continuar sendo uma mãe presente, mesmo em meio a tantos compromissos. A família, agora, se reinventa. Sem escândalo, sem brigas públicas, sem ataques nas redes sociais. Apenas com silêncio, respeito e amor. Um amor que, mesmo machucado, sobreviveu ao tempo e à fama. E quando perguntaram a Maria Alice o que ela achava disso tudo, a menina respondeu com a simplicidade de uma alma iluminada. A gente pode morar em casas diferentes, mas o céu que cobre todo mundo é o mesmo, né? E talvez, no fim das contas, seja isso que importa.